Olha o defeito dessa geladeira. Na parte de baixo ela gelava tudo normal, mas na parte de cima ela não gelava nada. A cliente pensou logo que era o gás, mas o gás da geladeira ele nunca acaba, ele fica preso dentro do sistema, não tem como ele acabar. Da maioria das vezes, quando a geladeira faz frio, fica gelando na parte de baixo normal, congela tudo, e na parte de cima não gela nada, pode ser apenas esse defeito bem aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, quando sua geladeira parar de gelar, você vai virar ela de costa e vai verificar esse recipiente bem aqui, ó. Quando esse recipiente tá seco, significa que sua geladeira tá com problema. É importante ter água em cima desse recipiente, tipo, o compressor conseguir evaporar a água e ele esfriar, porque se não tiver água aí, significa que o dreno da sua geladeira tá obstruído. E quando o dreno e o duto de retorno ficam obstruídos de gelo, o ventilador não consegue jogar o ar para cima e nem para baixo, por isso sua geladeira para de gelar a parte de cima. Mas para estar resolvendo esse problema é muito simples, você vai desligar sua geladeira por 24 horas, depois vai vir com o cabo e ficar colocando e retirando no buraquinho do dreno até sair toda a sujeira ou água de dentro desse dreno. Se a sua geladeira tá com algum problema, deixa aí nos comentários.